João capítulo 8, versículo 12. Olha aí o que está escrito. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão em trevas, pois terão a luz da vida. E nós estamos conversando sobre o tema Jesus, o mais importante. A cada encontro nosso aqui, nós vamos passear pelo Evangelho de João e vamos verificar onde é que Jesus disse essa expressão. Eu sou, e aí ele usa uma imagem. Quarta-feira, nós vimos ele usar a imagem do pão. E ele disse, lá em João 6,35, eu sou o pão da vida. E aqui no capítulo 8 ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas eu queria que nós pudéssemos entender por que é que Jesus chama tanto atenção para si. Por que é que Jesus usa essas expressões e diz assim, eu sou, olhem para mim. Jesus faz isso, queridos, porque na religiosidade judaica, no sistema religioso dos judeus, eles tinham muitos ícones que se destacavam. Os judeus, eles possuíam figuras ilustres, como Abraão, que eles diziam que era o pai dos hebreus. Você vai encontrar até no Evangelho de João, eles dizendo assim, nós somos filhos de Abraão. Mas tinha também a figura de Moisés, aquele que recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Então era uma figura icônica da religiosidade judaica. Mas eles tinham também alguns símbolos muito fortes para o entendimento deles. Um deles era o templo, era algo muito sagrado, reverenciado. Para você ter ideia, eles tinham no templo um lugar que se chamava Santo dos Santos, considerado a habitação de Deus. Deus estava ali dentro, e só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez no ano, só ele entrava na presença de Deus. Então, de onde eles estavam, onde eles morassem, eles viajavam para ir ao templo. Além disso, os judeus possuíam a lei era muito reverenciada, eles decoravam a lei. Era pouquinha lei, gente, era pouca coisa, 635 ordens que eles tinham para seguir, só. Se a gente fosse, imprimir, ia dar bastante coisa, e eles seguiam isso tudo. O que acontece é que os judeus, eles usavam tudo isso como referência, mas quando Jesus, ele iniciou o ministério dele, Jesus disse simplesmente assim, eu sou mais importante que tudo isso. Eu sou o mais importante que todas essas coisas que vocês têm na sua religiosidade. E Jesus, ele expressa isso com cada pessoa que ele conversava, em cada sermão que ele pregava, Jesus chamava atenção para si. Jesus colocava mesmo, hoje vocês estão vendo essas luzes fortes para aqui, Isso ajuda os irmãos que estão em casa, para a transmissão não ficar escura. Então, era como se Jesus, ele colocasse realmente holofotes em cima dele, e dissesse, olhem para mim, não olhem para mais nada que tem ao redor de vocês, eu sou o mais importante. E ele fazia isso, e eu quero ler alguns versículos com você, se você está com a sua Bíblia aberta aí, para que você verifique isso.
Por exemplo, capítulo 2, é tudo no Evangelho de João, tá? Capítulo 2, versículo 19. A gente vai ter que folhear rápido. Ó, vai ser aquela brincadeira assim, ó, espada para o ar, tá bom? Então você abre aí em João, prepara os dedos, você que está no aplicativo aí, você vai ter que mudar rapidinho. Capítulo 2, versículo 19. Ele está purificando o templo. Aí as pessoas perguntam, com que autoridade você está fazendo isso? E ele responde assim, destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Já pensou? Jesus está dizendo, eu sou maior que o templo. Mas vamos para o capítulo 3. Esse não precisa nem ler. Versículo 16. Porque ele está conversando com Nicodemos. E ele diz a Nicodemos, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ó o que Jesus falou. Nicodemos, Deus deu quem, Nicodemos? Deus deu, essa expressão não existe no português, os irmãos vão me perdoar, tá bom? Deus deu eu. Deus me deu, Nicodemos. Deus deu o seu único filho, sou eu estou aqui, Nicodemos. Olhe para mim. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas vamos para o capítulo 4. Vamos lá, corre lá. Versículos 13 e 14. Agora ele está conversando com a samaritana. E o que é que ele diz? Ele está com sede, está na beira do poço. A mulher está pegando água, ele está pedindo água. Mas olha o que ele diz no versículo 13. Quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Irmãos, a gente pode até dizer que Jesus se achava. A gente pode até dizer que Jesus era meio amostrado. Porque ele, Ailton, ficava chamando a atenção para ele. Olha, quem beber da água que eu der, é a água que é o que eu dou. Mas você quer ver mais? Vamos para o capítulo 5. Olha aí, depois que ele curou o paralítico no tanque de Betesda, no versículo 24, as pessoas vieram argumentar contra ele, falar alguma coisa. Olha o que ele respondeu. No versículo 24, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Você quer mais? Vamos para o capítulo 6. Agora ele já multiplicou pães e peixes para uma multidão. Só que essa multidão quer mais comida. E ele diz lá no versículo de número 54, capítulo 6, versículo 54, ele diz: quem come minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você percebe? Jesus falando assim, olhe para mim, agora é comigo, sou eu é que vou fazer e acontecer. Vamos encerrar no capítulo 7? Ainda tem mais no capítulo 7. Eu acho que tinha no Evangelho de João inteiro, mas como nossa pregação é no 8, eu parei no 7. Olha aí o versículo 37 e 38, que ele diz. Ele diz assim, quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Glória a Deus, irmãos. Essa é a ideia de Jesus. Mas olhe, da mesma forma que os judeus tinham os seus ícones, os seus aparatos, as suas figuras ilustres,
nós também temos. Na nossa religiosidade atual, nós temos os nossos ícones modernos. Eles tinham o templo de Salomão, o templo. Nós temos o prédio da nossa igreja. Se brincar, a gente pode também, como os judeus, se ligar muito ao prédio. Não, tem que acontecer no prédio. Se não for, nós temos também a nossa denominação. Nós somos batistas. Ô pastor, tem alguma coisa errada de ser batista? Não, é ótimo. Eu sou batista por decisão. Tenho a total liberdade de deixar de ser na hora que eu quiser, mas é a denominação que eu me identifico e sou batista. Mas eu posso olhar para isso, e eu brinco até, ainda bem que o irmão Antônio não está aqui, né? E eu espero que ele não esteja assistindo, eu espero que ele esteja celebrando o culto lá no Maria Tereza, e eu espero que ele não assista e que ninguém conte a ele, viu? Ó, vocês têm que guardar o segredo. O irmão Antônio, ele gosta de dizer assim: pastor, vamos conhecer a irmã fulana, pastor. Ô pastor, ela é batistona, pastor. Pastor, vamos agora conhecer o irmão fulano. A gente estava no Maria Tereza, aí fomos fazer uma visita. Aí ele disse: essa aqui, ó, essa aqui, chegou aqui no Maria Tereza, não foi para nenhuma igreja, procurou a igreja batista. Eita, essa aqui é batistona. Aí eu disse: irmão Antônio, mas será que ela é de Jesus ou ela é só batistona? Aí ele: eita pastor, vamos descobrir, né? Vamos conversar com ela para saber. Nós temos a nossa tradição, o nosso jeito, mas sabe o que Jesus, mais uma vez, vem nos dizer? Ele vem dizer: ei, presta atenção, eu sou mais importante. Oh, irmãos, que maravilha poder olhar para Jesus acima de todas as coisas. Que maravilha poder viver o Evangelho de um jeito simples e na sua essência. Eu me lembro que quando eu era pastor em Afrânio, nós estávamos iniciando uma iniciativa evangelística no interior, num sítio, e um dos irmãos da nossa igreja era o líder lá, e ele veio me relatar o seguinte, ele disse: pastor, nós estamos tendo dificuldade lá. O que foi? Rapaz, a gente começou a receber visita de irmãos de outra denominação, e foi. E o que foi que aconteceu? Esses irmãos só querem falar de lenço na cabeça, eles querem saber é que mulher não pode cortar isso, não pode aparar aquilo, não pode deixar crescer, uma hora não pode cortar, outra hora não pode deixar crescer, irmão, e eles querem, aí vem outro e quer saber sobre o sábado, e começa a briga pelo sábado, e vem, eu disse a ele: meu irmão, sabe o que é que você vai fazer? A partir da próxima reunião, você vai instituir uma lei nesse encontro de oração. E qual é? A lei é o seguinte: só pode falar de Jesus. Pronto. Vai acabar toda a confusão. O único assunto que vai poder ser conversado ali é sobre Jesus. Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim, Jesus quando acaba, Jesus, só fale de Jesus. Foi isso que o próprio Jesus fez quando ele esteve em seu ministério. E João registra essas falas dele. Nós já estamos agora na segunda fala de Jesus, quando ele, depois de dizer: eu sou o pão da vida, agora ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu queria muito que a cada encontro nosso aqui, você pudesse guardar no coração essas informações, porque elas são muito preciosas, são presentes de Deus para nós, elas são afirmações
que vão nos fortalecer, que vão fazer a gente conhecer melhor o Jesus que nós servimos e a quem nós entregamos o coração. Agora, você já pode, quando voltar para casa, você já pode dizer assim: olha, eu tenho o pão da vida dentro de mim. Quando a tristeza quiser me pegar, quando eu estiver pensando que preciso de uma geladeira nova para poder ficar feliz, e aqui eu estou dando indireta para minha esposa, viu? Não é para vocês não. Quando eu estiver pensando que preciso disso ou daquilo, eu vou lembrar que eu tenho saciedade, só pelo fato de ter Jesus. Olha que maravilha, eu tenho o pão da vida. Mas também, eu queria que hoje, quando você estivesse voltando para casa, você pudesse lembrar, se apropriar dessa maravilhosa verdade que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas, porque terá a luz da vida. Isso é maravilhoso. Essa semana eu precisei orar, essa semana ou foi semana passada, por uma irmã da nossa igreja. E é uma das nossas irmãs mais velhinhas, ela já está precisando de cuidados e tudo. E a família ficou um pouco assustada, porque ela estava com uns movimentos estranhos e tudo indicava que era alguma coisa do medicamento. Mas quando a gente terminou a oração, eles me chamaram e perguntaram assim: pastor, será que não foi alguma coisa de ruim que aconteceu não? Assim. Aí eu disse: como assim, irmãos? Será que não foi assim uma coisa que apareceu e pegou ela e tal? Eu falei: olha, ela já entregou a vida dela a Jesus? Já. Ela fala de Jesus todo dia, canta, ora, ela é uma serva fiel. Eu disse: então, meu amigo, ela está na luz, nenhuma treva pode chegar sobre a vida dela, ela jamais terá em si a influência do mal, ao ponto de causar isso que vocês estão pensando. Você já pensou que coisa maravilhosa? Você tem a luz do mundo, Jesus em você. E quando Jesus diz isso, para que nós possamos entender bem essa verdade, nós podemos voltar lá para a época da criação. Quando nós abrimos em Gênesis, capítulo de número 1, e vemos que Deus criou todas as coisas, vocês lembram que uma das coisas que Deus disse foi: haja luz? Conseguem lembrar? Porque antes, no versículo de número 2, diz que as trevas cobriam a face das águas. E tudo que Deus fez era perfeito, inclusive na carta de Tiago, ele escreve no capítulo 1, versículo 17, dizendo assim: que toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai das luzes. Olha aí um título de Deus. Ele é o Pai das luzes, Ele é o Pai que criou as luzes, e nele não há variação, nem sombra de mudança. O nosso Deus é isso. Mas a gente sabe, irmãos, que veio o pecado. E se havia luz na criação, o pecado trouxe as trevas. E se tudo era perfeito na criação, por causa do pecado, tudo se tornou um caos. E nós hoje experimentamos isso. Se lá na criação o homem estava andando com Deus, após o pecado, o homem ele se afastou de Deus.
E quando nós lemos já no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 5, aí o autor já nos diz assim, que o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra. E ele viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre e inteiramente maus. Você concorda que nós vivemos num mundo de trevas? Você concorda que nós estamos vivendo cercado pelas trevas? Se você precisa, eu vou te dar só um exemplo que eu acho que é suficiente para a gente entender essa realidade. O que é que você acha de um tio que abusa de uma sobrinha dos 6 aos 10 anos de idade? Ô irmãos, eu tenho uma filha de 8 anos de idade. E eu não quero nem imaginar, nem pensar numa situação dessa. Me diga se isso não é resultado de um mundo de trevas. Eu poderia citar tantos e tantos e tantos exemplos para vocês aqui, da realidade do mundo que vive distante de Deus, da realidade das trevas que nos cercam, das trevas que nos tentam, das trevas que tentem nos vender uma imagem de que isso é bom, e no final é derrota, no final é choro, no final é sofrimento, porque nós vivemos num mundo de trevas. Eu não quero machucar vocês, eu não quero falar aqui sobre casamentos que se perdem por causa que nós estamos vivendo num mundo de trevas. E se você já teve um amigo, uma amiga, um filho, alguém próximo de você, que teve o casamento destruído, você sabe a dor que é ver uma família experimentar as trevas que existem. Mas hoje nós temos uma boa notícia. Deus olhou para esse mundo de trevas e Ele enviou o seu Filho para transformar trevas em luz. Glória a Deus por isso. É tanto que Isaías, escrevendo no capítulo 9, ele diz assim: o povo que andava na escuridão verá uma grande luz. Para os que viviam na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. E foi isso que Jesus fez no seu ministério. E foi isso que Jesus viveu no seu ministério. Ele andou no meio das trevas, ele verificou o resultado que o pecado estava ocasionando, e ele trouxe luz para as pessoas que estavam em sofrimento. Nós lemos o capítulo 8 e o versículo 12, mas antes do versículo 12, do versículo 1 ao versículo 11, nós temos a história de uma mulher que vivia em trevas. Uma mulher que eu não sei se ela não amava o esposo, eu não sei, a Bíblia não nos dá o relato, os pormenores. O que a Bíblia nos diz é que era uma mulher pega no ato de adultério. E às vezes a gente tem um jeito de ler a Bíblia muito religioso, né? Muito religioso assim. Uma mulher pega em flagrante adultério. Fica até bonito falar isso, né? Em flagrante adultério. É um jeito. Irmãos, ela foi pega botando chifre no marido. Olha que coisa terrível. Aí piorou, não foi? Começou a ficar ruim, né? Ela foi pega pulando a cerca, ou foi, não sei lá o que aconteceu.
E essa mulher agora tem em sua vida a sentença de morte declarada. Talvez, irmãos, tudo isso começou com uma aventura, não sei. Talvez ela estava vivendo isso, pensando que era algo bom para a vida dela. Mas agora, aqui no capítulo 8, ela é ré. Eu não sei se é ré que chama, ou se é réu. Mas ela está agora diante de um tribunal. E esse tribunal está baseado numa lei que diz que pelo ato que ela cometeu, ela está condenada à morte. É isso que diz o versículo de número 4, versículo 5. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. E não é qualquer morte. É uma das piores mortes que se tem notícia. Porque você não apenas morre, você é espancado, você é violentado. Não existe misericórdia nesse tipo de execução. Será que você consegue parar um pouco para sentir a dor dessa mulher? Eu acredito que ela estava em total desespero. Ela estava pensando que a vida dela acabou. É como se as trevas tivessem cumprido o seu papel. É como se as trevas tivessem vencido. Pronto, derrotamos mais uma família, acabou mais uma história. Uma mãe que será um mau exemplo para os filhos, acabou, pronto, as trevas venceram. Mas ali, naquela história, estava a luz do mundo. Ali naquela história estava a luz da vida. E essa luz, nesse momento, não julgou. Essa luz, nesse momento, não apontou o dedo. Essa luz, nesse momento, não usou a lei. Essa luz usou de misericórdia e graça. Olhou para aqueles homens que queriam apedrejá-la e disse apenas uma frase simples: se vocês não têm pecado, se vocês são justos, 100% justos, então atirem a primeira pedra. Ninguém agora conseguia mais cometer essa execução. Eles foram embora e o único que poderia jogar pedras naquela mulher. Você já pensou nisso? Jesus tinha pecados, irmã Rosa? Não tinha. Ele podia pegar uma pedra e jogar naquela mulher? Ele tinha legalidade para isso? Ele não tinha pecado. Ele podia dizer assim: as trevas lhe pegaram, você deixou seu coração ir pelas trevas, então agora você... Não, ele não fez isso. O único que poderia fazer. Ele disse assim: onde estão os teus acusadores? E ela disse: eles não estão aqui. E o que ele disse foi: eu também não te condeno. Vá, não peques mais. Aquela mulher encontrou a luz. Aquela mulher não andou, eu quero crer pela fé, que ela não andou mais na escuridão, porque ela descobriu um caminho diferente. Ela agora descobriu que Jesus era a luz do mundo, e agora ela podia andar livre das trevas. Que coisa boa, irmãos. Onde é que as trevas estão querendo lhe pegar, hein? Onde é que as trevas estão querendo me pegar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, as trevas querem nos pegar quando a gente está acessando alguma coisa, viu? Às vezes a gente, trevas, né? Meu filho gosta de falar misericórdia, Levi, 5 anos. Aí tem algumas coisas que a gente está aqui, aí a gente olha,
misericórdia. Esses dias eu estava aqui na igreja, abri o aplicativo da Bíblia, não tem umas propagandas que aparecem embaixo assim, né? Nem vou dizer a vocês o que foi que apareceu nessa propaganda, eu só disse assim, misericórdia. Onde é que as trevas estão querendo lhe pegar? Onde é? Será que é dentro do seu coração? Será que as trevas estão querendo colocar no seu coração amargura, rancor, raiva, ódio, ciúmes, inveja? Será que as trevas estão lhe rodeando no seu trabalho? Será que lá você está olhando para coisas e você está sendo tentado para poder sair do caminho da luz? Será que as trevas estão lhe cercando? Onde é que isso está acontecendo? Nós precisamos identificar, porque agora nós vamos orar e dizer assim: Jesus, traga luz sobre a minha vida, traga luz para tudo que eu acesso, traga luz aonde eu trabalho, traga luz dentro da minha casa, traga luz, Senhor, dentro da minha família, junto da minha família. Senhor, traga luz aos meus olhos, traga luz aos meus ouvidos. Eu quero andar na luz, porque o Senhor é a luz do mundo. Você quer experimentar essa luz? Você quer sair daqui para a sua semana dizendo assim: eu não tenho só o pão da vida, não. Eu tenho a luz do mundo. Você quer andar com segurança, para quando o medo toma conta do seu coração, você dizer assim: opa, que é isso? Medo de quê? Eu tenho a luz do mundo em mim. Nós só precisamos agora, irmãos, nos apropriar disso. E como é que a gente faz isso? Entendendo que Jesus é o mais importante em nossas vidas. E nós podemos até cantar assim, e eu nada sou sem ti. E eu não existo sem ti. Porque tu és o meu respirar. Eu estou dando umas deixas aqui para o Léo, para a gente poder cantar essa música agora, Léo, depois da oração. Se você ouviu tudo isso que nós estamos falando, e você identifica que você ainda não tem essa luz contigo, é tão simples andar nessa luz. Você só precisa agora, enquanto nós oramos, falar com Ele e dizer assim: ô Jesus, eu não quero mais viver em trevas. Eu me arrependo de tudo que eu fiz e vivi. Agora eu quero andar na luz. Eu não sei se tem alguém em casa nos ouvindo. Agora é a hora que você pode experimentar essa luz. Vamos orar?